suas mãos e abra no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus. Estamos nas redes sociais, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom. Isso tem me motivado a fazer a barba, cortar o cabelo, né? Vestir a melhor gravata. Mas nos acompanhe lá, né? No nosso canal do YouTube, tá? Tem as pregações que tem sido gravadas, né, aos domingos. Vai lá, assista, dê uma curtida, passe isso adiante para que outros possam também ter a oportunidade de ouvir essa palavra. Temos Instagram, tem, né? Fazemos alguns banners, algumas mensagens bonitas, WhatsApp da igreja, Facebook e por aí vai, né? Deus tem nos dado ferramentas maravilhosas. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver hoje a quinta igreja do Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 3, o versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, que nesta manhã de Santa Ceia e consagração, queremos ter esse privilégio de podermos ouvir e alimentar a nossa alma e o nosso espírito da Tua Palavra. Fala conosco tremendamente, ó Pai. Reveste-me de unção, de poder e de autoridade. Senhor, que agora o Senhor tome esse altar e fale através da minha vida. Senhor, que a Tua voz seja reconhecida, pois a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas o reconhecerão pela voz. Por isso, nesta manhã, Senhor, ministra conosco tremendamente. Fale tudo o que precisa ser falado a nós, Senhor. Não nos oculte nada. Não deixe nada sem ser dito daquilo que está no Teu coração, Senhor. E que a palavra que sai dos meus lábios seja a palavra rema, viva e eficaz, que surtirá o efeito, não voltará vazia. Não permita, Senhor, que Satanás distorça a palavra, nem que ele a roube dos nossos corações, mas que a palavra seja como uma flecha certeira no alvo, atingindo o mais íntimo do nosso ser, e que possamos sair daqui nesta manhã mais perto de Ti. É que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a quinta igreja do Apocalipse é a igreja chamada Sardo, ou, dependendo da tradução da tua Bíblia, Sardes. Sardes ou Sardo. A cidade de Sardes ou Sardo era conhecida pela sua riqueza e luxo, uma vez que muito ouro, prata e pedras preciosas eram encontrados num rio que cruzava a cidade de Sardes, um rio chamado Pactolus. Então, desse rio se extraía muito ouro, muita prata e muitas pedras preciosas. Alguns historiadores dizem que foi na cidade de Sardes, ou de Sardo,
que foram confeccionados as primeiras moedas de ouro. Então foi lá a primeira casa da Dinha, né? Primeira casa da moeda. Olha a importância que essa cidade tem. Esta cidade também ficou conhecida por fabricar tapetes e por serem especialistas em tingirem a lã. Então nós temos uma cidade rica, temos uma cidade luxuosa, temos uma cidade que, apesar de ser uma das menores geograficamente da Ásia Menor, ela é grande na sua importância. E nessa cidade se encontrava a igreja do Senhor. Havia ali a casa de Deus, a igreja de Sardes. O que nós podemos aprender com a igreja de Sardes? Primeiro, o significado do nome Sardes. Sardes ou sardo significa cântico de alegria ou cântico novo. Aleluia. Não, talvez você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você tinha dado glória há 20 minutos atrás. Mas eu vou repeti-lo para que você compreenda melhor a revelação da palavra do Senhor. O nome Sardes significa cântico de alegria, cântico novo. Isso é profético hoje na vida da igreja. Os dias de Sardes estão chegando na igreja do Jardim Elba. Começa a abrir a tua boca e dá glória a Deus, porque o cântico novo já chegou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto que Éfeso significa desejada, que a igreja é a noiva amada e desejada, Esmirna significa mirra, aquela igreja que exala o bom perfume de Cristo. Pérgamo quer dizer casamento, a igreja que está comprometida com o Cordeiro. Tiatira significa sacrifício diário, que todos os dias temos que sacrificar o nosso ego, o nosso eu. Sardo nos ensina que a igreja de Jesus, de tempo em tempo, de ciclo em ciclo, de época em época, ela canta um cântico novo, ela canta um cântico de alegria. Podemos passar pelo que for, mas Deus, no tempo certo, coloca um cântico novo em nossos lábios. Se você quer dar um glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Você pode estar passando hoje, você pode estar chorando hoje, vivendo um período de tristeza, de angústia ou de dor, mas te prepara, pois os dias do Senhor de cântico novo já está chegando na tua vida. Você que serve ao Senhor, meu irmão, não importa o que você esteja passando hoje, mas se você é servo de Deus, vai treinando em casa, vai aquecendo a tua voz, vai aprendendo técnicas vocais, porque o cântico está descendo do céu e vai ser colocado na boca daqueles que servem ao Senhor. Oh glória! Prepara-te para cantar o hino da vitória, prepara-te para cantar Xalabadacai, o cântico novo. Aleluia! Oh, tô sentindo Deus aqui nesse altar. Eita, Deus tremendo! Oh, Deus maravilhoso! O salmista no Salmo 30, verso 5, ele declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia, glória a Deus! Oh, o salmista no Salmo de número 40, no versículo 1, 2 e 3, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu a minha oração, me tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, e colocou em mim um cântico novo. Aleluia! O salmista no Salmo 100
126, ele vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele pôs um cântico novo em nossos lábios. Oh, glória a Deus! A igreja de Jesus vai cantar um cântico novo. A palavra novo tem se repetido ao longo dos nossos cultos. Temos falado de vinho novo, temos falado de odres novos, temos falado de tempo novo, temos falado de coisa nova, e Deus hoje fala de cântico novo. Você ainda não entendeu? É o novo, é o novo, é o novo. E quando o novo vem, o velho cai no esquecimento. E quando o novo vem, a igreja brada, vem novo avivamento, vem novo despertar, tem nova unção chegando sobre a igreja, tem novo poder, tem novo revestimento, tem coisa nova de Deus vindo por aí. Oh, glória! Oh, aleluias! Oh, meu irmão, só que nós precisamos entender aquilo que foi pregado há pouco, que para viver o novo nós também temos que nos tornar novos. Há a necessidade da renovação também em nossas vidas. Isaías, quando profetizava no capítulo 61, verso 3, ele diz: a ordenar aos tristes de Sião que lhes deem glória ao invés de cinza, óleo de alegria em lugar de tristeza, vestidos de louvor ao invés de espírito abatido, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. É um cântico de alegria, é um cântico novo que está chegando. Oh, a igreja passa por fases, a igreja atravessa ciclos, às vezes passamos por altos e baixos, mas sempre é chegado o tempo de Deus pôr um cântico novo. Deus renova a esperança do seu povo. Nem tudo é tristeza, nem tudo é decepção, nem tudo é frustração. É chegado o tempo da tua boca exalar, da tua boca emanar um cântico de louvor, um cântico de gratidão, um cântico que você ainda não cantou, porque cântico novo é cântico desconhecido, cântico novo é cântico que você ainda não aprendeu, cântico novo é algo que ainda não chegou na tua vida, mas quando chegar, vai sair da tua boca um lindo louvor de agradecimento ao Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus, Deus é fiel. Sardio significa cântico de alegria ou cântico novo. Segunda coisa que nós aprendemos com essa igreja, Jesus, ao se apresentar a ela, ele diz no versículo 1: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O número 7 na Bíblia, ele tem um significado espiritual. O número 7 na Bíblia não é místico, não é cabalístico, mas tem uma representação, tem uma simbologia na linguagem bíblica e espiritual. 7 na Bíblia significa perfeição. Todas as vezes que você encontrar o número 7 na Bíblia, vai trazer consigo o significado de perfeição. E quando a Bíblia diz que Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas, o que a Bíblia está nos ensinando é que Jesus é aquele que faz tudo perfeito. Nele está a perfeição. O que nós fazemos nem sempre é perfeito. Isaías diz que as nossas obras de justiça para Deus são como trapos de imundícia. Sabe o que quer dizer isso? São como pano de chão. O que nós fazemos, ainda que fazemos por amor, ainda que fazemos esforçando-nos em fazer melhor e com excelência, sempre vai ter a imperfeição humana por trás disso. Mas quando Deus faz as coisas, quando Jesus é que faz, quando é o Espírito Santo é quem opera,
perfeição. Nada se tira, nada se acrescenta. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus da criação foi fazer as coisas, Ele terminava a criação dizendo: e viu Deus que aquilo era bom. Ficou ruim depois, mas não foi por culpa de Deus. Fomos criados perfeitos, nós é que se estrupiamos na nossa condição humana. O que Deus tem para a tua vida, escute o que eu vou te dizer, é perfeito. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. O que Deus tem para o teu casamento é perfeito. O que Deus tem para a tua família é perfeito. O que Deus tem para o teu vida profissional e financeira é perfeito. O que Deus tem para o teu ministério é perfeito. O que Deus tem para a igreja é perfeito. A perfeição expressada no 7. E Ele é que tem o 7 nas suas mãos. Quando a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, eu já preguei isso há alguns anos atrás. 7 Espíritos de Deus se refere à obra completa, à obra plena do Espírito Santo. O Espírito Santo é um só, não são 7 Espíritos, é um só. Mas o 7 representa que o Espírito Santo ele tem um agir perfeito na vida das pessoas. A obra dele é perfeita. O que ele faz é completo. E isso nós podemos entender de uma melhor forma através da própria Bíblia. Isaías capítulo 11, vamos fazer a leitura desse versículo, nos explica o que representa os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, versículo 2. Olha a explicação do que é os 7 Espíritos de Deus, ou a manifestação plena do Espírito Santo, que é um só. Isaías 11, 2 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia! Então aqui está o agir do Espírito Santo na sua plenitude. São 7 manifestações. Primeiro, desculpa a minha voz, forcei a barra no começo. Vamos aprender. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. A primeira virtude, o primeiro agir, Espírito do Senhor. Nós não estamos falando de um espírito qualquer. Não estamos falando de um espírito sem origem. Não estamos falando de um espírito banal, um espírito qualquer, mas é o Espírito do Senhor. Do Senhor. O Espírito que age em nós é o Espírito do Senhor. Não é o Espírito do mundo. Não é o Espírito do diabo. Não é o Espírito da carne. É o Espírito do Senhor. Ele é do Senhor. É Espírito de sabedoria. Vamos falar de sabedoria aqui, quarta-feira. Deus, Ele derrama sabedoria sobre nós. O Espírito Santo pega alguém que não sabe nada, que mal sabe ler e escrever, e dá a ele sabedoria. Espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza ou poder. Aquele que tem ou é revestido do Espírito Santo, ele tem poder. O Espírito Santo dá poder. Conhecimento e temor. Então aqui nós temos a explicação do que é os 7 Espíritos de Deus. As 7 estrelas, voltando lá para o Apocalipse, eu já falei sobre elas. As 7 estrelas, conforme Apocalipse 1:20, são os anjos da igreja, ou seja, os pastores. Jesus tem
os pastores em sua mão. Ele que capacita, Ele que sustenta, Ele que fortalece, Ele que inspira e Ele que usa. Estamos nas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Então Jesus, ao se revelar à igreja de Sardes, Ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos e os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, nele está a perfeição. O Espírito Santo que age na plenitude, e os anjos da igreja, seus pastores, que conduzem o rebanho no amor e no temor de Deus. Glória a Deus por isso. Finalmente, Jesus ele chega no momento mais importante da conversa com essa igreja. É quando ele vai tratar do problema, do defeito, do erro que aquela igreja tinha. Então, ainda no versículo 1, ele vai dizer: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás ok na tua Bíblia? Mortos. Um problema sério Jesus vai levantar ali nessa igreja. Enquanto a igreja de Éfeso foi a igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja de Esmirna foi a igreja que ficou firme até o fim. A igreja de Pérgamo foi a igreja mundana, a igreja que o mundo entrou na igreja. A igreja de Tiatira se tornou uma igreja relaxada espiritualmente. A igreja de Sardes é a igreja que vivia de aparência. Tinha nome que vive, mas estava morto. Parecia que estava vivo, mas estava morto. O grande defeito da igreja de Sardes, e o que a deixou conhecida dentro do cenário bíblico, é de ter sido a igreja que vivia de aparência. Jesus está tratando de uma questão muito importante dentro do cristianismo. Uma questão que não só era relevante nos dias de Sardes, mas também o é nos dias de hoje. Um problema que afetava não só a igreja de Sardes, mas que afeta o cristianismo nos dias de hoje, que é a questão da reputação versus caráter. Eu quero dedicar um tempo a isso. Eu quero me aprofundar mais nessa questão. Reputação versus caráter. Quero que você aprenda a diferença disso. Quero que você, que vai assistir essa mensagem, venha discernir a diferença entre reputação e caráter. Pois esse é o conflito que a igreja de Sardes está enfrentando. E esse é o conflito que muitos cristãos e muitas igrejas enfrentam nos dias de hoje. Quando falamos de alguém que vive da aparência, quando falamos de alguém, de algo, de alguma igreja que tem nome que vive, mas está morto, estamos justamente traçando um paralelo, estamos tratando desta importante questão: reputação versus caráter. O que é reputação? Pergunta para o irmão: o que é reputação? Reputação é a fama da pessoa. Reputação é o que os outros acham que ela é. Então, reputação é a fama, é o que os outros acham que aquela pessoa é. Caráter é a essência real da pessoa. É o que realmente ela é.
Uma coisa é o que dizem que ela é, outra coisa é o que realmente ela é. Então reputação é o que os outros dizem de você. Caráter é o que você realmente é. Reputação é o que faço quando todos estão me olhando. Olha só, reputação é o que faço quando todos estão me olhando. Caráter é o que faço quando não tem ninguém me olhando. Aleluia. Aleluia. Eita, Jesus. Porque tem gente que faz bonito quando tem olhos vendo, mas só Deus sabe o que faz quando ninguém está vendo. Reputação é o que faço quando tem plateia. Caráter é o que faço quando só Deus está vendo. Aleluia. Reputação é o que se vê por fora. O exterior da pessoa, o rótulo, a imagem, a impressão, isso é reputação. Caráter é o interior, é o coração, é a essência. Os homens, eles veem somente o exterior, ou seja, somente a reputação. Homem nenhum tem poder de olhar o interior de outro, a não ser eu através do raio-x. Mas o ser humano não tem o poder de enxergar a alma, não tem o poder de enxergar o que está dentro do teu coração. O homem só vê o exterior e julga por aquilo que ele está vendo. Reputação. Mas somente Deus é capaz de sondar o nosso interior. Aleluia. Somente Deus consegue enxergar dentro de nós a nossa essência. Glória a Deus. Quando em 1 Samuel capítulo 16, o profeta Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé para ali ungir um dos seus filhos reis sobre Israel no lugar de Saul, que já havia sido desprezado. Foram passando os filhos de Jessé diante de Samuel, e Samuel é esse. Deus falou, não é esse. Aí vinha outro fortão, bombadão, é esse, não é esse. Aí vinha outro bonitão, é esse, não é esse, Samuel. Aí no versículo 7, Deus vai falar para Samuel, Samuel, o homem vê o exterior, mas Deus não vê como vê o homem. Deus olha o coração. Aleluia. E dos 7 bonitões dos filhos de Jessé, nenhum era o escolhido do Senhor, mas o mirradinho, o magrelo, o de aparência dócil, fedendo a ovelha. Manda vir que é esse que eu vou ungir rei sobre Israel. Os outros são fortes e bonitos, mas esse tem um coração segundo o meu, diz o Senhor. Os homens podem te julgar pela aparência, os homens podem te rotular por aquilo que eles veem externamente, mas só Deus, glória a Deus por isso, só Deus é que consegue enxergar dentro de nós. Por isso não te importes do que os outros dizem a teu respeito, se importe com o que Deus pensa de você. Rótulos, muitas das vezes nós somos rotulados, mas quem somos, só Deus pode dizer. A igreja de Sardes teve a reputação, a fama de ser uma igreja viva e ativa. No entanto, Jesus sabia que era uma igreja que já estava morta. Olha só que contraste. Para a sociedade, para aqueles que olhavam a igreja de fora, era uma igreja bonita, ativa, que glória a Deus para a igreja de Sardes. Mas Jesus, que conheceu o coração e internamente, sabia que aquela igreja já estava morta. Sabe o que eu aprendo? A boa fama não oculta
a verdadeira natureza de cada um de nós. Aleluia. Nós podemos ter boa fama, podemos ter uma boa reputação, mas a boa fama e a boa reputação não oculta para Deus a verdadeira natureza de cada um de nós. Aleluia. Existiu no começo do século, 1880, 90, 1900, um teólogo americano chamado William Hershey Davis. Esse teólogo, ele gostava de compor poemas. E em 1900 e alguma coisa, 1920, ele compôs um poema com o título Reputação e Caráter. Eu quero ler um trecho desse poema. Ler não, quero recitar. O poema não se lê, o poema se recita. Poema do teólogo William Hershey Davis, Reputação e Caráter. Olha o que esse homem falava no começo do século, hein? Quase 100 anos atrás esse homem já falava isso. Olha só. As circunstâncias em que você vive determinam a sua reputação. A verdade em que você acredita determina o seu caráter. A circunstância determina a tua reputação, mas a verdade que você acredita determina o teu caráter. A reputação é o que se supõe que você seja. O caráter é o que você realmente é. A reputação é a fotografia. O caráter é o rosto. A reputação vem sobre você de fora. O caráter cresce de dentro. Aleluia. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando você vai embora. Há 100 anos atrás só escreveu isso. Parece que ele sabia, né? A sua reputação é conhecida em uma hora. O seu caráter não aparece nem em um ano. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida toda. Aleluia. A reputação cresce como um cogumelo, rápido. O caráter cresce como um carvalho, é demorado. Uma única notícia de jornal dá a sua reputação. Uma vida de trabalho dá o seu caráter. A reputação fará você rico ou fará você pobre. O caráter fará você feliz ou miserável. E essa aqui para mim fecha o poema com chave de ouro. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Aleluia. Um poema de mais de 100 anos e que traz para nós a clara evidência e diferenciação do que é reputação e caráter. Reputação, irmãos, é a nossa conduta, é as nossas ações, são as nossas atitudes. Caráter são os nossos valores. Caráter são os nossos valores morais, espirituais, nossa crença, nossos princípios, nossa educação. Isso gera e forma e compõe o nosso caráter. Reputação é medido pelas ações, mas caráter é medido por aquilo que está dentro de mim. O que Jesus está nos ensinando esta manhã, igreja, é que como cristãos devemos nos esforçar na construção do caráter. Aleluia. E não na reputação. Tem gente se preocupando com reputação. E a Bíblia ensina que nós devemos construir caráter. Tem gente preocupada com a fama, com o que os outros vão dizer.
Mas Deus está preocupado em olhar para você e enxergar que dentro de você as coisas são boas, saudáveis. Uma vez que uma boa reputação não é sinal de um bom caráter. Uma pessoa que tem uma boa fama não é sinal que ela tem bom caráter. Mas por outro lado, quem tem bom caráter resultará numa boa reputação. Perceba que não é a reputação que puxa o caráter, mas é o caráter que gera e faz a reputação. Há uma frase que diz assim: caráter é igual a sangue, é único e está dentro de você. Reputação é igual a roupa, existem vários, cobre o corpo, suja, mancha, rasga e com o passar do tempo não serve mais. A reputação é importante? Claro que é. Eclesiastes capítulo 7, verso 1 diz: melhor ter a boa fama do que o melhor e mais caro dos ungüentos. Então, ter uma boa reputação é importante. Ter um bom nome, ter uma boa fama é importante. Mas como é que nós conquistamos esse bom nome? Como é que nós conquistamos essa boa fama ou essa boa reputação? Com atitudes vãs? Com atitudes isoladas? Ou com caráter transformado? Aleluia. O negócio, irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O meu exterior vai refletir o que eu sou no meu interior. A Bíblia diz que a boca fala o que o ouvido ouviu, o que está dentro do coração. Jesus disse que é o que sai do homem que o contamina. Então, irmãos, nós temos que cuidar do caráter. Temos que ser pessoas de caráter. Temos que buscar a construção do nosso caráter. E a boa reputação virá junto. Será acrescentado. A pessoa que se empenha em conquistar uma boa reputação, ela está caindo num grande erro. Sabe qual é? Hipocrisia. Quando um ser humano se dedica muito em só ter uma boa reputação, só ser bem falado pelos outros, ter uma boa fama, ela cai no buraco chamado hipocrisia. Hipocrisia, segundo o dicionário, significa falsidade, fingimento, dissimulação. Hipocrisia vem do latim hipócrisis, que significa ator. O que é um ator? É alguém que se veste de um personagem que não é ele. É alguém que incorpora um personagem, cria trejeitos, cria atitudes que não é a realidade dele. É alguém que se esconde atrás de uma figura, de um personagem. Como dentro do cristianismo há tantos bons atores. Se vestem de crente, dão glória a Deus, falam até em mistério. Mas vai ver a vida por aí. Se dizem crentes, vai fazer coisa que nem o diabo faz. Quando olhamos para os evangelhos, o próprio Jesus rejeitou ter uma boa reputação. Ele não se preocupou com a sua reputação. Tanto é que ele andou com pessoas humildes, ele andou com pecadores, ele andou com ladrões, ele andou com prostitutas, ele andou com pessoas doentes, enfermas. E é por isso que nos evangelhos você vai ver Jesus sendo taxado por blasfemo. Olha a reputação de Jesus. Chamavam ele de blasfemo, chamavam ele de amigo dos pecadores, chamavam ele de comilão e beberrão.
chamavam Jesus assim, irmãos, está lá nos evangelhos. Porque Jesus gostava de churrasquinho, né? Estar com os irmãos. E chamavam ele de comilão e beberrão. Olha a fama de Jesus. Olha a reputação que ele tinha, amigo dos pecadores, blasfemo. Certa vez Jesus chegou aos seus discípulos e perguntou: o que as pessoas dizem de mim? Querendo saber da reputação. Aos discípulos, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Note que ninguém disse que tu és filho de Deus, porque não reconheciam Jesus como Deus encarnado, não reconheciam Jesus como Messias, não o reconheciam como filho autêntico de Deus. É um profeta, é João Batista, é isso, é aquilo. Mas quando Jesus disse: e vocês, olhando para os seus discípulos, e vocês que andam comigo, e vocês que estão todos os dias do meu lado, porque reputação só rotula quem não anda com você. Quem te vê de longe te rotula. Só pode falar do teu caráter quem senta na mesa com você. Só pode falar do teu caráter quem anda com você todos os dias, te conhece. Então as pessoas de fora falavam que ele era profeta, isso e aquilo, porque são de fora, não anda com ele. Mas quando Jesus falou aos seus discípulos: e vocês que andam comigo todo dia, o que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer conhecer o caráter de alguém? Ande com ela. Quer conhecer o caráter de alguém? Caminhe com ela. Como um quilo de sal com ela. Porque é fácil julgar a reputação, porque a gente muitas vezes julga atitudes isoladas, a gente julga atitudes fora de contexto. Mas ande com a pessoa, conheça ela, e aí você vai conhecer o caráter. Tem pessoas tão mal faladas, mas quando você anda com ela, você vê que ela não é nada daquilo que falaram, ela não é nada daquilo que dizem. Verdade. Jesus não teve uma boa reputação, mas ele nem se importou com isso. Você já viu algum versículo Jesus chorando, lamentando? Ai, chamou eu de comilão, beberrão. Ai, estão falando que eu sou isso, aquilo. Jesus, ele conhecia o seu próprio caráter. Ele sabia que ele era nada daquilo que estava sendo dito a respeito dele. Ele sabia que ele era muito maior que aquilo. E cá para nós, Jesus foi o maior exemplo de caráter que essa humanidade já conheceu. Não teve ninguém maior que ele, nem antes e nem depois. O maior exemplo de caráter que passou nessa terra. Olha que ele ficou aqui só 33 anos, hein? Tem gente que tem 90 anos e não construiu um caráter. Ele com 33 foi o maior exemplo disso. Jesus, ele cumpriu a sua missão sem se atentar para os títulos que recebia, pois ele conhecia seu próprio caráter. Meu irmão, não se importe que os outros falem da tua vida. Não te atente que estão falando de você. O importante é você conhecer o seu caráter. O importante é você ter convicção que você não é nada daquilo que estão dizendo a teu respeito. Porque chateia ouvir certas coisas. Muitas das vezes é como uma seta que nos atinge quando ouvimos certas coisas. Mas o que Deus está nos ensinando nesta manhã: não dê ouvido para os outros falam da tua vida. O importante é que você sabe quem você é. E o mais importante é saber aquilo que Deus pensa a teu respeito. Glória a Deus. Certa vez, Marcos capítulo 14, Jesus foi convidado para jantar na casa de um homem. A Bíblia diz que esse homem chamava Simão o leproso. Olha que interessante. Qual que é o nome do homem? Simão o quê? Um leproso. Nos tempos bíblicos não havia sobrenome, não se usava. Os judeus nunca usaram sobrenome.
Então a pessoa ela tinha como segundo nome ou o lugar onde ela nasceu, ou a sua profissão, ou alguma característica física sua. Esse homem se chama Simão leproso. Imagine você, nós que vivemos nos tempos dos bullying, é isso? Não é bullying de café, não é bullying? Bullying. Temos, como se diz? Apelidos. Imagine você ter um apelido de, um exemplo, Wilson Leproso, Felipe Leproso, Chiquinho Leproso. Olha que coisa feia, né? Só que quando eu olho para esse texto de Marcos capítulo 14, existem fortes indícios que me levam a crer que esse homem não era mais leproso. Por quê que há indícios que esse homem não é mais leproso? Ainda que a Bíblia não conta se ele foi curado ou não, mas há indícios que ele não era mais leproso. Por quê? Primeiro, os leprosos nos tempos bíblicos, eles não tinham nada, viviam uma vida de miséria. Os leprosos nos tempos bíblicos, se eles eram casados, se eles tinham família, tinham trabalho, a partir do momento que a sua lepra era descoberta, eles eram expulsos, eles tinham que abandonar as suas casas, suas famílias. Os leprosos eram pessoas destinadas a viver à margem da sociedade, desprezados, uma vida de miséria, dependendo de esmola dos outros. Os leprosos, eles viviam em leprosários ou em espécie de aldeias, ficavam do lado de fora da cidade, dependendo da doação dos outros. Só que esse leproso, a Bíblia diz que ele tem casa. Esse leproso, ele está bancando um banquete na sua casa, ele está custeando um jantar. Esse leproso está recebendo visitas. Esse leproso está tendo contato com pessoas. Isso me leva a crer o quê? Que em algum momento da vida dele, ele foi leproso, por isso um título. Mas que nesse momento ele já não era mais. Em algum momento da vida dele ele foi curado dessa lepra. Talvez até por Jesus. Quem sabe ele tenha sido um daqueles 10 leprosos, quem sabe, não tem base para isso. Mas fato é que esse homem muito provavelmente não era leproso, porque senão não teria casa, não estaria acontecendo um almoço, um jantar na casa dele. No entanto, apesar dele não ser mais leproso, as pessoas o conheciam como Simão ou... Por quê? Ninguém ganha rótulos, ninguém ganha reputação de coisas boas. Normalmente nós somos rotulados por defeitos e não por qualidades. Por que Simão o leproso? Por que não Simão o generoso? Por que não Simão o hospitaleiro? Por que leproso? Porque o ser humano nos rotula, ou nós nos rotulamos uns aos outros pelos defeitos e não pelas virtudes. Mas Jesus entrou na casa dele. Isso é sinal que Jesus não estava preocupado com a reputação. Jesus estava preocupado com o caráter dele. Em outra feita, Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Estava na árvore, Jesus passou, desce, desligar na tua casa. Olha que interessante, Zaqueu era publicano. O que era um publicano? Era uma profissão da época, cobrador de impostos. E os publicanos, eles tinham uma má reputação. Eles tinham uma má fama de serem desonestos, de se enriquecerem à custa dos outros, de cobrarem impostos absurdos para ter o seu lucro pessoal. E Zaqueu era um homem assim. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, num determinado momento do jantar ou do almoço, não sei, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, roubei, fui injusto com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Note
que Zaqueu tinha uma reputação, mas ele não está preocupado em mudar a reputação, ele está preocupado em endireitar o seu caráter, porque ele sabe que se ele endireitar o seu caráter, pouco importa a sua reputação. As pessoas poderiam depois disso continuar achando que Zaqueu era desonesto, mas não importa, o importante é que ele já restituiu quem ele prejudicou e o seu caráter foi transformado. Então, irmão, te preocupe com o teu caráter, porque se você se preocupar, se eu me preocupar com o caráter, nós não viveremos de aparência, manifestaremos quem realmente nós somos. Agora, quem só vive de reputação vai continuar quebrando a cara. Os fariseus da época de Jesus tinham boa reputação, eram considerados homens santos, né? Ficavam nas praças levantando mãos santas. Todos que olhavam para os fariseus tinham muito respeito, eram homens intocáveis. Jesus olhou para eles e disse assim: vocês são como sepulcro caiado. O que quer dizer sepulcro caiado? Vocês são uma sepultura bonita, por fora bonita, com mármore bonito, um vaso bonito, mas por dentro está cheio de morte. Por dentro tem corpo em decomposição, está fedido. Diz o ditado: por fora bela viola, né? Por dentro pão bolorento. A Bíblia nos ensina e sempre aponta na direção do caráter, de sermos verdadeiros, de sermos sinceros. A Bíblia fala de verdadeiros adoradores. A Bíblia fala que o nosso amor não pode ser fingido, tem que ser verdadeiro. A Bíblia fala para falarmos a verdade uns aos outros. A Bíblia fala de andar na verdade. Tudo isso é caráter, irmão. Tudo isso é caráter. A Bíblia se dedica em construir caráter. E de brinde vem a reputação. Se preocupe com o seu caráter, e a reputação virá como consequência na tua vida. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia a reputação, mas não tinha caráter. Era uma igreja que exteriormente era bem falada, mas internamente Jesus sabia que estava morta. Que esta mensagem se torne viva nos dias de hoje. Que nós não sejamos uma igreja de aparência. Que nós não sejamos crentes de aparência, mas que possamos viver o caráter. Podemos até não ter uma boa reputação para ele, daquilo que as pessoas mentem ao nosso respeito, mas o importante é que temos caráter. Ter caráter é você não prejudicar o outro. Ter caráter é você não dever nada para ninguém. Ter caráter, meu irmão, é você ser alguém que preserva os valores espirituais, morais, educação, princípios. Isso é ter caráter. E Deus está tratando com essa igreja dessa maneira. Deus, ele dá Jesus aqui dá 4 conselhos para essa igreja. Estou terminando. Primeiro conselho, versículo 2: ser vigilante. Segundo conselho, verso 3: lembra-te. Terceiro conselho, ainda verso 3: guarda-o. E 4 conselho ainda no verso 3: arrependa-te. 4 conselhos de Deus para a igreja hoje: vigie, lembra-te, guarda e arrepende. Aleluia. Vigie. Vigiar o quê? Vigia as suas ações. Vigia as suas palavras. Foi pregado quarta-feira aqui também. Vigie aquilo que sai da tua boca. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, o diabo anda em derredor. Precisamos vigiarmos. Vigiar onde nós vamos, com quem falamos, vigiar as nossas atitudes, vigiar aquilo que falamos. Vigie. Segundo, lembra-te, traz à memória o que te gera esperança. Lembra das promessas de Deus, lembra do que Deus falou, lembra daquilo que você já aprendeu. É importante, o povo de Deus é um povo muito esquecido, tem amnésia. Deus está falando: lembra-te do que você ouviu, aprendeu, recebeu. Terceiro, guarda tudo isso na tábua do teu coração, meu irmão. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não deixe entrar por um ouvido e sair por outros ensinamentos de Deus na tua vida, mas guarda com você. E arrepende-se. O arrependimento é um convite diário de Deus para nossas vidas. Se arrepender todos os dias. Se arrepender diante das nossas falhas e pecados que temos. Isso é para mim, isso é para cada um de nós. A Santa Ceia nos fala lembrar a necessidade do arrependimento. O que falamos, o que pensamos, o que sentimos, o que fizemos. Precisamos nos arrepender. Cada dia. Concluo a minha mensagem dizendo: havia na igreja de Sardes remanescentes. Glória a Deus, aleluia. Olha o versículo de número 4. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Glória a Deus pelos remanescentes. Glória a Deus que nem todo mundo se perde. Glória a Deus que não é porque todo mundo está frio, você também tem que estar frio. Glória a Deus que não é porque todo mundo está desistindo que você também tem que desistir. Deus sempre preserva os remanescentes. Sempre deixa alguns que não vão se contaminar, para que esses possam voltar a incendiar a igreja com o fogo do Espírito Santo. Havia em Sardes os remanescentes, alguns poucos irmãos que não se contaminaram, alguns poucos irmãos que não viviam de aparência, que não estavam preocupados com reputação, mas estavam vivendo um caráter transformado. Que na igreja do Jardim haja remanescentes também, daqueles que não se mancharam, daqueles que não se sujaram, daqueles que não se deixaram inflamar, daqueles que estão preservando o seu caráter em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Num mundo tão cheio de falsidade, de máscaras, de capas, de religiosidade, de hipocrisia, possamos nós sermos os remanescentes. Oh, glória a Deus. Permanecemos na verdade, fiéis a Cristo e com o nosso caráter alinhado com Deus. E Deus tem promessa para quem vive assim. Deus tem promessa para quem tem caráter. Deus tem promessa para quem não se contamina. As promessas estão aí, ó. Versículo 4. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. No original, a palavra andarão fala de desfilar. Comigo desfilarão. Oh, glória. Você está preparado para desfilar, meu irmão? Você está preparado para desfilar? Talvez você não tenha cara de modelo. Você não está no Fashion Week. Mas você faz parte do corpo de Cristo. E você vai desfilar com a mais bela das vestimentas, os vestes brancas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Jesus disse: aquele que não se contaminar vai desfilar de branco comigo, vai passar para todo mundo ver, vai desfilar com ele de branco. Outra promessa, versículo 5. Ao que vencer será vestido de branco, e de maneira nenhuma riscarei os
seu nome no livro da vida. Glória a Deus. Para quem tem caráter, teu nome vai estar escrito lá. Para quem tem caráter, Deus não vai apagar. Quando ele diz assim, jamais riscarei, quer dizer que existe a possibilidade de... Para quem crê aí na predestinação, para quem crê aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Para quem crê aí que se Deus te escolheu, você pode fazer o que você quiser, que você vai para o céu. A minha Bíblia diz que há a possibilidade do nome ser riscado. Guarda o que tens. Não deixe ninguém roubar a tua coroa. E Deus fala aqui, eu termino por aqui. Confessarei teu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para mim. Fique de pé em nome de Jesus.